Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos nesta noite. A Tua palavra nos garante, Pai, onde tem 2 ou 3 reunidos, Tu se faz presente. Ó meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. A Tua palavra também nos diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores ao favor da Tua igreja. E eu te peço, Senhor Deus, designa anjos a este lugar, Pai. Ó Deus, desde a entrada, no meio do povo, aqui sobre o ministério do louvor, aqui sobre o altar, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua presença, entregamos as nossas necessidades. Diante da Tua presença estamos, Senhor Deus, com um coração contrito, Pai. A Tua palavra nos diz que é aquele que tem o coração contrito, o Senhor não despreza. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fará no meio da Tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque nós vivemos numa nação onde nós temos a liberdade de pregar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, de expressar a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, move as águas ao favor da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, realiza o Teu sobrenatural no meio da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, opera o milagre. Ó Deus, como nós estamos nesta campanha, Pai, revivendo os milagres de Jesus, Pai. Ó Deus, já ouvimos vários que o Senhor realizou. Hoje ouviremos mais um. E cada dia que nós ouvimos o milagre, Pai, nós temos a certeza que o Senhor opera ainda nos nossos dias. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te consagramos os nossos momentos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, a palavra que será pregada, Pai, ó Deus, age com misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém. 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 Abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 7. Versículo 24. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher a grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Versículo 30. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Volte um pouquinho para o Evangelho de Mateus,
capítulo 15. Nós vamos ler essa mesma passagem no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu com palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Foi curado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, eu fiz questão de ler nos dois evangelhos para poder a gente pegar os detalhes. E como de costume, eu queria iniciar essa mensagem contextualizando um pouco esse encontro, certo? De uma mulher que estava passando uma necessidade no seu lar muito grande, certo? Jesus que estava chegando em uma terra e da terra. Primeiro, na nossa leitura não fala, mas aí fica a dica: toda vez que vocês forem ler, não se resumam apenas no versículo que você está lendo, tem que contextualizar, ler além do texto, para você poder entender com maior profundidade a mensagem que está sendo passada. E diz nos versículos anteriores, no capítulo 15 do livro de Mateus e também no Evangelho de Marcos, que Jesus ele estava saindo de uma terra chamada Cafarnaum, estava indo em direção a essa região de Tiro e de Sidom. Em Cafarnaum, Jesus realizou alguns sinais, alguns prodígios, e o ministério de Jesus estava incomodando aos religiosos da época, ao ponto de os principais, os líderes, meio que enviar para estar junto de Jesus por onde ele andava, pessoas para questionar a Jesus e até mesmo para questionar as atitudes dos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Quem já aqui se viu nessa situação de ser confrontado, o seu proceder, no seu dia a dia, as pessoas questionarem a sua forma de agir,
você tentando cada vez mais buscar a presença e andar de acordo com a palavra de Deus. Eu já fui confrontado. Amém? E o objetivo de Jesus sair de Cafarnaum e ir em direção a essa terra, que na sua essência era uma terra gentílica, ou seja, tinha mais pessoas que não criam, no Messias do que os próprios judeus. E o propósito, porque nesse período o ministério de Jesus estava sendo constantemente perseguido e ele desejava se retirar juntamente com alguns dos seus discípulos. Tanto é que ele, na mensagem que nós lemos no livro do Evangelho de Marcos, ele fala que ele não queria que soubessem que ele estava lá. Ele foi meio que repousar, descansar em uma casa. Mas nesta região tinha uma mulher, que a palavra fala que era uma mulher grega, ou seja, ela também era uma gentia, ou seja, não era judia, ela não cria, a princípio, os gentios não criam na promessa do Messias, e ela era uma mulher grega, cananeia, em outras versões fala sírio-fenícia. E só para ilustrar, a Síria, ela era uma província romana, e a Fenícia era uma região onde os primeiros habitantes dessa região foram descendentes de Canaã. E essa mulher, ela estava vivendo um problema pessoal muito grande. Amém? Imagine você ter um ente, um parente seu, um filho, um pai, um irmão sendo afligido por um espírito imundo. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, ela usa a seguinte expressão: a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Vocês podem ver na sua Bíblia aí. Quando eu li, eu achei até uma coisa é endemoniada, outra coisa é endemoninhada. Ou seja, dá-se a entender que ela era opressa muito. E a região que Jesus estava indo, no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 15, fala que e Canaã gerou a Sidom um filho, seu primogênito. E o filho de Canaã deu nome àquela terra, a Sidom. Não era qualquer cidade, meus irmãos, que Jesus estava indo, amém? Uma coisa é a gente ter uma missão de pregar numa cidade que já recebe, já tem uma vocação para receber e para acolher bem as pessoas que vão falar do nome de Jesus. Outra coisa é você ir pregar numa nação que não crê, que tem como base uma religião diferente do cristianismo. Ou seja, era uma região, no livro de Josué, no capítulo 11, no versículo 8, refere-se a Sidom como uma grande cidade. E como eu falei, essa região da Fenícia era uma região marcada por essas duas cidades, elas ficavam à margem do mar Mediterrâneo e era conhecida por serem grandes, por serem seus portos e por ser uma cidade essencialmente comercial. A gente, quando estuda um pouco, aí a gente vê o comércio atrai muitas pessoas. Concordam comigo? Quando a gente estuda a história de Maceió, a gente vê que a cidade nasceu no bairro de Jaraguá, por causa do porto de Jaraguá. E aí saiu crescendo para as outras regiões. Essa região aqui, ela era conhecida por ser uma cidade grande, pelos seus portos e por ser uma cidade essencialmente comercial. Por conta disso, tinha um número muito grande de estrangeiros.
Amém? Estão entendendo, né, irmãos? A cidade era grande e por conta do comércio tinha muitas pessoas que eram de outras nações, de outros locais. Aleluia. E foi para essa terra que Jesus foi se retirar. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem da palavra do Senhor, a vida dessa mulher, nos traz alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? No versículo 21 do capítulo 15 de Mateus, diz assim: E partindo Jesus dali, Cafarnaum, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, ou seja, das proximidades daquela região, clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Glória a Jesus. Se um judeu chegasse até Jesus com essa forma de se apresentar, com essa forma de clamar a Jesus, eu até entenderia, mas ela era uma pessoa grega, não tinha os costumes do povo judeu. Ela ouviu falar de Jesus, deixou a sua situação atribulada na sua casa, pois ela sabia que Jesus era a pessoa que poderia resolver o seu problema. Amém, irmãos? Se você veio aqui nesta noite é porque você sabe que Jesus é a única pessoa que pode resolver a sua causa, o seu problema, entrar com providência, com um milagre que você tanto tem buscado. Amém? Eu costumo dizer que não são as nossas forças, não é o nosso intelecto, não é a nossa rede de relacionamento, não é o QI, não é nada. Se não for Deus operando em nossa vida, nós não teremos as nossas necessidades supridas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Porque para Deus nada é impossível. A Bíblia não fala do período em que a filha dela estava com essa opressão, mas pela narrativa e pelo fato dela ter ouvido falar de Jesus e ela imediatamente ter largado, não é nem ter largado, ter deixado a filha dela em casa, ela foi ter com Jesus, foi encontrar Jesus, buscando o seu milagre. Ela fez uma coisa que nós devemos fazer, que é buscar a Jesus em primeiro lugar. Meus irmãos, ela poderia ter ficado e ter tentado cuidar da forma que ela cuidava da filha dela, tentar buscar em outras soluções, tentar acalmar, buscar os médicos, alguma outra pessoa que tentasse, que fosse um cientista da época para tentar resolver a causa dela, mas não. Ficar observando o problema, a situação, não resolveria a causa dela. Amém? Quantas vezes a gente fica na nossa inércia aguardando Deus agir, né? Não é assim? A gente fica na inércia aguardando Deus agir, orando. E essa mulher não, quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu naquela oportunidade
única, ímpar, que surgiu. Ela não sabia se Jesus voltaria para aquela região, ela não sabia quanto tempo ele permaneceria ali, mas ela ouviu falar da única pessoa que poderia resolver a causa dela, e ela foi ao encontro de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, e ao visualizar, imagine você, a palavra de Deus fala que por onde Jesus andava, uma multidão sempre o acompanhava, né? No mínimo alguns dos seus discípulos sempre estavam com ele. E ela saiu de sua casa, deixou a sua filha, saiu de sua casa e foi encontrar com Jesus, porque ela, de fato, ela não sabia, ela apenas ouviu que Jesus estava chegando ou chegou. E ela foi ao encontro e visualizou aquele grupo de pessoas e viu que Jesus estava ali. E ela chegou dizendo, clamando: Filho de Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nesse versículo, ele não diz que ela estava junto de Jesus. Ele apenas diz que ela clamou em alta voz. Algumas vezes, a gente, quando vai orar, tem até receio de dizer a nossa situação para o nosso Pai. Amém? E ela não poupou garganta para clamar e já confessar a sua necessidade. Ela sabia quem era aquele que poderia resolver o seu problema. Como eu falei, se ela fosse judia, chamar Senhor, eu aceito. Se ela fosse judia, reconhecer filho de Davi, era aceitável, mas ela não era judia, ela era uma gentia. No livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, uma promessa: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Meus irmãos, o povo de Israel, os judeus, esperavam o Messias prometido, aquele que realizaria, que libertaria o povo do jugo romano, aquele que realizaria sinais, prodígios e maravilhas. Ele era o filho de Davi, ele era o Senhor. E essa mulher gentil clamou em alta voz: Senhor, Filho de Davi. Ela sabia quem era aquele que realizaria o milagre na vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aleluia. Meus irmãos, eu vejo nessa mulher uma característica bem especial. Quem estava endemoniada? A filha dela.
Amém? Amém? Quem estava endemoniada era a filha dela, não era ela que estava, não era ela que precisava deste milagre, era a filha. Embora a gente saiba que se a gente vê um parente nosso numa situação dessa, nós também sentimos na pele, porque ela era uma intercessora. Amém? Ela clamou dizendo: tem misericórdia de mim. Ela não chegou e disse: tem misericórdia da minha filha. Ela disse, ela tomou para si a necessidade da sua filha e clamou a Jesus, dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia. Colocar-se no lugar de outrem, orando pelo problema de outro, como se fosse nosso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Depois desse momento, meus irmãos, onde ela rasgou o coração, onde ela rasgou a sua necessidade, fez conhecida diante de Jesus e diante de todos aqueles que estavam perto dele, a sua necessidade, a sua aflição. Aí no versículo 23 diz assim, não fecha a sua Bíblia, viu? Fica aí aberto. Capítulo 15, versículo 23. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E mais, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Meus irmãos, aí eu volto para o livro do Evangelho de Marcos. Qual foi o objetivo de Jesus ir até essa região? O principal objetivo foi para se retirar, para esperar meio que o momento, pode-se dizer assim, a poeira baixar da perseguição que o ministério dele estava acontecendo. Mas uma coisa é certa, onde Jesus está, a situação não permanece da mesma forma, amém? Amém. Quando Jesus chega, a situação ela muda, amém? Quando Jesus chega, algo acontece, amém. Aleluia, glória a Deus. A prioridade maior não foi ir ter com essa mulher, a prioridade principal não foi curar, não foi libertar a filha dessa mulher. Versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando muito, que vem gritando atrás de nós. Como eu falei, ela avistou Jesus e já chegou clamando. O tempo que eles fizeram esse diálogo com Jesus, aí no versículo 24, ele respondeu, e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto Jesus tinha esse diálogo com seus discípulos, a mulher não ficou onde estava simplesmente gritando. Ela se apressou e chegou até onde Jesus estava. E no versículo 25 diz: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela poderia ter ficado de onde ela estava, talvez com o pensamento na filha: será que quem eu deixei está cuidando bem dela? Será que ela está se machucando? Será que ela está tentando se matar? Porque a palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Talvez fosse um dos planos matar a vida daquela criança, daquela menina. Imagine a situação da mãe ter deixado a filha naquela situação e ir
ter com Jesus. Pode ser que ao tempo dela chegar lá, a criança ou a menina pudesse ter ceifado a própria vida, mas ela confiou, porque ela sabia quem resolveria o problema dela. Aleluia! Mas, meus irmãos, a priori, como eu falei, a prioridade não era a libertação dessa criança. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículos 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aleluia! Meus irmãos, quando uma situação é emergencial, ela deve ser priorizada. Amém? Amém? Se você perguntasse qual era a prioridade dos discípulos, fazer a segurança de Jesus. Qual era a prioridade de Jesus? Se retirar. Agora, se você perguntasse qual é a sua prioridade, mulher cananeia, eu quero um milagre, eu quero a libertação da minha filha. E a prioridade para ela deve ser, e a situação dela, que é emergencial, foi por ela priorizada. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que rever as nossas prioridades. Amém? Muitas vezes a gente está colocando algo ou alguém num local, num momento, num estágio na nossa vida que não é o correto. Mas uma coisa muito interessante nessa passagem é que, mesmo ela clamando e falando a sua situação, ele não lhe respondeu. E somado a isso, os discípulos queriam que Jesus desse uma resposta, mas com o objetivo de fazer com que ela responda a ela, Jesus, para que ela retorne para sua casa, para que ela não faça mais escândalo, para que ela não chame a atenção da cidade, das pessoas, porque se o nosso objetivo foi se retirar, o que ela está fazendo com certeza vai fazer um barulho e chamaria demais a atenção da cidade. Mas, irmãos, o fato de Jesus não responder a ela nesse primeiro momento, tanto serviu de ensinamento para a mulher, quanto serviu de ensinamento para os próprios discípulos que estavam com ele. Os discípulos disseram: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 24, no versículo 19, diz assim: quando Deuteronômio, eu já falei aqui na igreja que é o livro das recomendações, né? E aí Moisés recomenda: quando no seu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho do campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, porque o Senhor teu Deus te abençoe em todas, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Meus irmãos, não era a prioridade de Jesus a libertação da filha daquela mulher. Amém? Mas uma coisa é certa: a atitude daquela mulher em sair da sua inércia, em clamar a Jesus, em se dirigir até Ele, amém?
em chegar perto dele, numa situação que eu considero que é a situação chave, que foi a forma de quebrantamento e de total humilhação diante de Deus, diante de Jesus, foi a chave para ela ter, pode-se dizer assim, furado a fila da graça. Amém? Algo que não era para ela naquele momento, ela alcançou misericórdia. Aquilo que ela clamou, tem misericórdia de mim, ela alcançou quando se chegou até Jesus e adorou, prostrando-se diante dele. Aí Jesus chega e responde. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vocês podem até pensar, que palavra dura, né? Uma pessoa que veio gritando de longe, rasgando seu coração, ao chegar se prostrou, adorando a Jesus. E Jesus chega e disse que a prioridade não era os gentios, a prioridade era os judeus. Aleluia. Meus irmãos, é necessário a gente, nós como igreja e nós indivíduos, romper as barreiras das dificuldades. Amém? Aleluia. Se a distância era uma barreira, o que foi que ela fez? Se aproximou. Se os discípulos era uma barreira, ela transpôs e chegou até Jesus. Se o fato dela ser grega, dela não ser judia, dela ser de outra nação, de outros costumes, dela ser uma mulher aonde a nação dela era quem imperava sobre Israel à época, aí o que é que ela fez? Ela se humilhou, se prostrou e adorou. Ela rompeu as barreiras para receber o milagre. Em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia. Nos Salmos de número 51, no versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Tenha como não atentar à necessidade daquela mulher com a reação daquela diante de Jesus. O Senhor não viraria o rosto para a necessidade dela. Aleluia. O Senhor sondou o coração dela. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Louvado seja Deus. Ela lembrou dessa passagem que nós acabamos de ler do livro de Deuteronômio. Era uma das recomendações que Deus dava ao povo, era que aquilo que eles, quando eles colhessem, se porventura esqueceu algum molho, não tornasse para voltar. O resto
era destinado aos estrangeiros. Meus irmãos, ela pegou pela palavra, ela respondeu a essa afirmação de Jesus, falando uma parte das recomendações que Deus deu ao próprio povo dele. Aleluia! Então Jesus, mediante a esta afirmação que ela deu, aí Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, irmãos? Amém. Ela compreendeu o motivo de alcançar o milagre. Foi misericórdia. Deus agiu, Jesus agiu com misericórdia para com ela. Ela intercedeu pela sua filha, ela clamou pela sua filha, ela confessou a situação, ela se humilhou, se prostrou, reconheceu que não era digna daquela bênção. E o Senhor contemplou a necessidade, e nem sequer foi necessário o impor de mãos, sequer foi necessário Jesus dizer: espírito imundo, saia. A atitude dela foi suficiente para provocar a libertação da filha. Jesus falou: por conta disso, sua filha está liberta. Meus irmãos, é tremendo como o Senhor agiu na vida dessa mulher. Que milagre glorioso. Amém? Glória a Deus. Imagine a situação de transtorno que ela vivia. Eu já tive uma experiência na minha casa de um tio meu que ele vivia opresso, e era um transtorno. Eu nem crente era ainda na época, e era algo terrível. E o Senhor entrou com esse milagre. Amém? O Senhor contemplou a necessidade dela. Para ela, a prioridade era a libertação da filha, mas poderia ser uma cura, poderia ser uma porta aberta, poderia ser a libertação do esposo dela, poderia ser a libertação de um jugo de uma outra nação sobre a nação de Israel, poderia ser qualquer outra coisa. E o Senhor sondou, e o Senhor viu a atitude dela, e o Senhor contemplou e realizou o milagre. Aí eu pergunto para você: qual é a sua necessidade nesta noite? Qual é a necessidade? O que é que você vem clamando desde a sua casa para que o Senhor realizasse nesta hora? Amém? Será que você esperou chegar aqui na igreja para clamar a Deus? Será que você chegou aqui e esperou eu falar para você poder começar a entender e orar a Deus? Ou você já veio de casa colocando a sua necessidade diante do Senhor, porque você sabe a quem você tem servido, e você sabe que Ele é capaz de realizar aquilo que está em linha, aquilo que você deseja? Porque o Senhor realiza sinais e prodígios ainda no nosso meio, no nosso tempo, nesses dias. Aleluia! Meus irmãos, eu vou contar um pequeno testemunho. Eu só contaria isso daqui a 15 dias, que eu esperaria a minha esposa estar comigo, mas eu vou adiantar. Quando foi falado o tema dessa campanha, aí a Jaque ligou para mim.
pastor Tiago, eu queria confirmar, e falou tal. Aí eu disse, já que eu já sou um milagre. Qual o tema da campanha? Revivendo os milagres. Aí eu disse a ela, eu já sou um milagre. E no dia 11 de agosto passado, estávamos eu e minha esposa grávida em casa, e de madrugada ela começou a sentir contrações. Adriana, pastora Adriana. E para todos que conhecem a minha esposa, já sabem que ela está diabética. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi com a mulher cananeia que ela disse que a minha filha está endemoniada. A minha filha não é endemoniada. Amém? Português. Amém? Eu não tomo para mim essa enfermidade. Eu digo que ela está, porque a qualquer momento eu creio que o meu Deus pode curá-la. Amém? E diferente da gestação que foi com o meu filho de Daniel, que já tem 8 anos, essa gestação foi muito mais controlada. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco chato. Imagine eu sendo no pé de Adriana esse início de gestação até agora. Se na outra era, você não pode usar salto alto, você tem que usar meia, não sei o que, essa era a dieta, a medicação, o controle da glicemia, porque nós sabíamos o risco que era um descontrole da glicose dela na gestação. Estava tudo normal, desde o peso da criança, desde o líquido amniótico, desde o tamanho, perímetro cefálico, tórax, tamanho, tudo normal. Fizemos uma ultrassom na quinta-feira à noite, aí o médico, tudo normal. Aí a gente, glória a Deus, toda saída de exame era glória a Deus, porque a nossa vida está diante do Senhor, como também deve ser a sua. Amém? Se ia fazer exame, aí ela, Adriana, quem conhece, vai amor, filma, tira foto. Eu só aqui, só prestando atenção. Jesus, aguardando o parecer de como estava a gestação, né? E para a honra e glória do Senhor, sempre esteve tudo normal, desde o início. Glória a Deus. Também comigo do lado, achava que se desse, se não tivesse, aleluia. Pelo menos com relação ao controle da glicemia dela, porque todo o demais era a mão de Deus operando. Meus irmãos, e no sábado de madrugada, aí eu dormindo, aí ela vai uma vez ao banheiro, vai a segunda vez ao banheiro, isso 5 horas da manhã. Aí quando dá 5h20 ela me chama, Tiago. Aí eu fui lá, aí quando a gente olhou no vaso sanitário, tinha lá umas gotinhas meio avermelhadas, alaranjadas. Ligue para a doutora. Eu liguei, doutora, está assim, e eu, bem detalhado, né? Doutora, ela está sentindo algumas dores, e quando foi no vaso, tem umas 2 gotinhas assim. E da forma que eu expliquei à médica, ela disse, Tiago, faça assim, leva ela para a emergência do ato antes, e lá eles vão deixar ela de repouso, vão dar a medicação para, se for alguma coisa, para segurar. Meus irmãos, aí começou, as dores aumentando, aí passavam, aí voltavam as dores muito mais fortes. A Adriana sequer conseguiu entrar no carro. Tanta foi a dor que ela chegou a vomitar ainda em casa. Quando nós chegamos no hospital, a bolsa literalmente rompeu, aí foi molhando toda a recepção. E eu, minha mãe e a Adriana, quem não é da área fica louco nessas horas, só pedindo misericórdia do Senhor. Afinal de contas, cria-se toda uma expectativa, espera. E quando ela entrou para ser atendida pelo plantonista,
Quando ele fez o toque, segundo o médico, já sentiu o pé da criança. A criança estava sentada, não estava encaixada para ser um parto normal, mas ela já vinha sentindo as dores de parto muito forte. E aí eu vou dar um toque para vocês, meus irmãos. Quando vocês não tiverem o que falar, não falem. Aí eu cheguei para a Dri, e disse: Dri, esse é um cumprimento da palavra. Por quê? Porque Deus falou que em muito multiplicaria as dores de parto. Quando não tiver o que falar, meus irmãos, não fale. Amém? Hashtag fica a dica. Mas e aquela, cada vez aumentando a dor, vomitou pela segunda vez, vomitou pela terceira vez, e eu ligando para a médica, no WhatsApp ligando. Aí ela foi encaminhada para a sala de cirurgia. Eu acompanhei. Quando eu troquei de roupa para entrar no centro cirúrgico, quando eu saio do vestiário masculino, a médica já sai, ou seja, ela foi bem ágil, chegou prontamente para fazer a cirurgia. Meus irmãos, e aconteceu que tinha um plantonista só, um anestesista, e ele estava terminando um parto. Não é só aplicar anestesia e sair, né? Você fica fazendo todo o controle, né? Quem é da área sabe. Todo o controle, e ainda estava terminando outro parto, e a minha esposa lá gritando e sentindo muitas dores, e eu nem podia mais acalmar. Depois de uma dessa eu não ia me aventurar a acalmar a Adriana mais, né? Aí eu cheguei do lado de fora e vendo aquela movimentação, corre para lá, corre para cá, anestesista e discussão entre médico e anestesista, e entra instrumentador e sai, parecia uma... Mas aí, glória a Deus, o anestesista entrou, a anestesia pegou de primeira, ela deitou, começou a acalmar o ambiente. Pode entrar, pai. Aí entra eu, né? Aí fiquei aqui na cabeceira da cama da maca, lá fundo, claro, fui lá pro fundo. Aí botaram aquele pano, aí começou. Pai. E eu só vi a Adriana mexendo para lá, mexendo para cá, ela, né, sedada, mexendo. Aí de repente a médica disse: misericórdia. Meus irmãos, você está no centro cirúrgico, sua filha para nascer, e a médica-chefe diz misericórdia, aí você só tem que clamar a Deus. Depois, vou pular. Aí no outro dia a médica chega para a gente e diz: olha, todas as manobras na obstetrícia foram feitas. Voltando. Aí a médica auxiliar, a médica que atende a Adriana, ela é uma pessoa temente a Deus, muito religiosa, sabe que não é a mão dela, é Deus que opera. E a médica assistente, ela foi impulsionada, eu acredito que sim, porque se todas as manobras, de acordo com a medicina, foram feitas, não tinha mais o que fazer. O que foi que aconteceu, meus irmãos? Como ela estava tendo contrações, fez-se o corte, a criança estava sentada, saiu as pernas, saiu o quadril, saiu o tronco. Quando saiu o ombro, o útero fechou. E a cabeça da minha filha ficou dentro do útero da minha esposa. Agora você imagine, uma criança de 41 centímetros, 1,880 kg, frágil, está com a cabeça dentro do útero, presa. Qualquer movimento poderia ser machucar a coluna e o problema ser muito maior. E eu creio que foi a mão de Deus que impulsionou a médica assistente a colocar a mão dentro do útero. Isso não está nos livros de medicina,
pelo menos foi o que ela me disse, colocou a mão e trouxe a cabeça da minha filha e saiu. E aí, quando aconteceu isso, aí elas dizem, glória a Deus, e você, amém. Mas não parou por aí. A criança não chorou. E aí, a prioridade que era a Adriana não é mais, agora é a criança. Nem a prioridade mudou. A prioridade é a criança. Aí foi, leva a neonatologista, a médica neonatologista, pega a criança e eu vejo a minha filha passar no colo dela, pequenininha, toda roxa, sem se mexer, sem chorar, sem nada. Aí eu digo, meu Deus. Aí fui para lá, fui para cá, e mexe para lá, e reanimando, não sei o que, não sei o que. E quando a médica estava se preparando para entubar a criança, aí mais um mêsinho, aí você já começa a respirar aliviado. A Adriana sendo cuidada pelas duas médicas, aí começou a fazer mais tarde, a criança começou a ficar, né, a roxidão embora. Quem é da área sabe, né? Quando a criança nasce, faz alguns testes, chama de teste Apgar. Daniel, quando nasceu, ele também precisou ir para... Nasceu prematuro, a minha filha também agora, a Ruth, nasceu prematuro. E no teste do Daniel deu 8, o dela deu 3. E na repetição deu 7. No primeiro Daniel deu 8, no segundo deu 9. Por aí você vê que o caso dela foi muito mais sério. Meus irmãos, e quando Daniel, em 2010, nasceu, que ele passou 2 dias na UTI, eu fiquei sem chão, né? E Ruth nasceu no dia 11, passou mais de 20 dias na UTI, 20 dias para ser mais exato, na UTI. Aí, eu não gosto de hospital, não gosto, fui obrigado a ir. Já arranquei 2 cistos, já fiz uma apendicite, já quebrei um braço, desloquei um dedo, um tijolo furou o meu punho, bati com a testa na cabeceira da cama, tem alguns pontos aqui, ou seja, eu não gosto de hospital. Mas foi preciso estar do lado da minha esposa, acompanhando cada boletim médico. Meus irmãos, e para cada dia que nós íamos, nós orando em casa, colocando diante do Senhor a recuperação dela. Teve um momento durante esse tempo que ela passou que teve uma bactéria no andar que ela estava, que os médicos deu alta a um paciente. Eu digo, olha, melhor você se terminar o tratamento em casa do que aqui, porque a gente não está tendo controle sobre essa bactéria. Olha, por aí você tira. E em cada momento o Senhor agindo, aí melhor não foi entubada para a glória do Senhor, a respiração melhorando, aí saiu daquele negócio do nariz, foi para o capacete, e tomando remédio, e aguardando a medicação fazer efeito, e foi. Enquanto a gente ia na UTI Nel, vendo as outras crianças se mexendo, ela lá deitada. Eu digo, tá vendo, Adriana? Mais uma pérola. Aí eu cheguei para a Adriana, tá vendo? Ela está descansando o tempo que você trabalhou com ela na barriga. A Adriana não parou na gestação, meus irmãos. Aí eu disse, eu falei. Ela está descansando porque você não repousou a sua gestação. Mas eu falei isso brincando. Mas o nosso coração, vendo aquela situação, novamente sendo obrigado a ter um filho seu, numa situação onde você é impotente. Aí você vê a mulher cananeia, a filha dela possessa, e ela impotente, sem saber o que fazer. Só restou a ela clamar a Deus, a quem ela conhecia, que podia realizar o milagre. E da mesma forma o Senhor realizou o milagre na vida da nossa filha. Para a honra e glória do Senhor, com 20 dias ela teve alta, foi para o quarto. Passou mais 3 dias no quarto, teve alta no dia 3 de setembro.
Desde então está em casa, ganhando peso, amém? Aprendendo a mamar, a gente reaprendendo a cuidar do bebê recém-nascido. E para a honra e glória do Senhor, nós vemos mais uma vez o cuidado que Deus tem para conosco, para com a minha família, porque a nossa confiança está no Senhor, amém? A nossa confiança está no Senhor, amém? A confiança da mulher cananeia não estava no fato dela ser parte da nação que imperava sobre Israel. Não, a confiança dela estava no Senhor, filho de Davi, o libertador de Israel, que realizou na vida dela o milagre da libertação da filha dela, sem sequer ser necessário Jesus disser uma palavra. A mudança de atitude dela em reconhecer o senhorio de Jesus, em reconhecer que Ele é quem poderia fazer o querer e o efetuar dele na vida dela, na vida da filha dela, foi quem realizou o milagre da libertação. E o que é, meus irmãos, o nascimento de uma criança quase sem vida, de uma pessoa endemoniada, atormentada, amém? Diante do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que realiza nos nossos dias sinais e prodígios, amém? O que é a sua necessidade para Deus? Para você é muita coisa, mas para Deus é algo facilmente resolvível, amém? A nossa confiança deve estar no nosso Senhor Jesus. Se você veio aqui nesta noite sem ainda entender e saber quem é esse Jesus, aí eu queria dizer para você, Jesus, Ele veio para os que era seu, os judeus, mas os judeus não o receberam. E a todos a quem o receberam, eu recebi, os irmãos aqui receberam, a Isis recebeu, o Edu recebeu, a todos aqueles a quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? E hoje eu sou filho, passei de criatura, e hoje sou filho pela misericórdia do Senhor, amém? Eu sou grato a Ele por este milagre na minha vida, na vida da minha casa, na vida da mulher cananeia e na vida dos meus irmãos, porque nós somos o milagre de Deus, amém? Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Há alguém no nosso meio que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém? Há alguém que deseja fazer como nós fizemos um dia, para sair da condição de criatura para filho? Sabe como foi que eu fiz isso uma vez? Eu estava sentado lá no final, e aí o pastor que estava pregando aqui, ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? E aí o meu coração estava numa batedeira terrível. Eu jovem, com 20 anos, o coração, nem quando terminava o racha, eu ficava assim, com o coração palpitando. O coração faltava sair pela boca. E aí eu disse sim, levantei minha mão. Se eu soubesse que aquela taquicardia sairia só com levantar de mãos, eu teria levantado mais tempo. E aí eu levantei minha mão e disse sim para o Senhor, e a minha vida foi transformada, e hoje eu estou diante de Deus com a vida restaurada, amém? Com a família abençoada, amém? Com a certeza que hoje eu sou filho, estou mais próximo de Deus da época em que eu não o conhecia. E esse convite é para você que veio aqui nessa noite pela primeira, segunda, terceira vez, mas que ainda não fez essa decisão no nome de Jesus. Eu queria convidar toda a igreja a se colocar de pé, amém? Para dar espaço para as pessoas circularem entre as fileiras. E esse convite vai a você.
que veio aqui, que ainda não conhece Jesus, que deseja fazer essa decisão. E para você, meu irmão, que está com uma dificuldade muito grande, em que você não vê solução, nós ouvimos hoje quem é a solução das nossas causas, amém? O Senhor Jesus, aquele que opera o milagre na nossa vida, amém? Nós vamos cantar um louvor e você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, amém? Nós vamos fazer apenas uma oração. Você não precisa fazer como a mulher fez, se prostrar, se você assim não desejar. Mas basta você levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E você vai ter a chance de viver um milagre de Deus na sua vida, amém? Vamos louvar o Senhor.